Olá, bem-vindos à primeira edição do Jornal CIOL. Eu sou a Maria Clara e neste sábado, 28 de setembro de 2024, estamos no Liceu de Artes e Ofícios, onde ocorre a sexta edição do CIOL. Ao longo do dia, teremos a oportunidade de acompanhar debates entre representantes de diversas nações sobre questões cruciais para a geopolítica internacional, de acordo com os temas divididos para cada comitê. É uma simulação que a instituição faz todo ano com os alunos dos segundos e terceiros anos, tanto do ensino médio quanto do ensino técnico integrado ao médio, na qual eles simulam comitês reais da ONU. E cada comitê, além do seu tema central, tem suas especificidades, na qual durante o ano os alunos pesquisam sobre os mais variados temas, meio ambiente, trabalho, guerras, e discutem isso num único dia. Sempre os comitês, os professores tomam cuidado de buscar uma pauta atual. E para dar início ao evento, iremos acompanhar a palestra Falácias Argumentativas, o que não fazer em um debate, ministrada pelo ex-aluno do Liceu e advogado, Matheus Della Mônica. O tema da minha palestra foi falácia argumentativa, né? Foram as falácias argumentativas. E esse é um tema muito grande, é um tema muito amplo, que tem a ver com muita coisa. E eu tenho certeza que hoje todo mundo vai argumentar sobre os seus temas. E é interessante pensar nas falácias argumentativas para afastar maus argumentos e chegar no consenso mais facilmente. Então acho que é isso que tem a ver. Mas sem dúvida é um tema que eles podem usar nas redações para o vestibular, podem usar na futura atuação profissional deles. Os comitês deste ano incluem meio ambiente, segurança, trabalho, refugiados e direitos humanos. Fique conosco para acompanhar a resolução dessas importantes questões. Este ano, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados teve como foco principal a situação dos sírios deslocados devido aos conflitos na região que habitavam. Os países participantes decidiram, por meio de votação, que as resoluções se concentrariam no estabelecimento de ajuda financeira para as nações que acolherem refugiados. Esses recursos devem ser direcionados à implementação de políticas públicas que melhorem a infraestrutura para receber essas pessoas. A delegada Mariana, do Reino Unido, compartilhou suas reflexões sobre a situação. A crise síria atualmente é a crise humanitária mais importante do mundo. Ela vem se estendendo desde 2010 e os sírios ainda hoje não conseguiram um lugar de pertencimento pleno e cidadania e reinserção em nenhuma das sociedades nas quais eles foram colocados. Então, discutir esse movimento migratório é falar muito sobre pertencimento e sobre como a gente pode dar uma possibilidade de reinserção na sociedade para todas essas pessoas. Alguns países, como a Hungria, levantaram um ponto importante: a xenofobia. A crise dos refugiados tem se agravado na Europa nos últimos anos, acompanhada por um aumento do preconceito contra essas pessoas deslocadas. Assim, concluiu-se que países os quais não pudessem receber refugiados em função de crise ou de aspectos culturais serão responsáveis por financiar um fundo internacional destinado a resgatar e ajudar essas pessoas. Em contrapartida, os países que aceitassem os refugiados receberiam uma quantidade maior desse fundo. Entre os participantes do debate, destacaram-se a Rússia e o Reino Unido, que lideraram as discussões sobre o tema. Esses dois países adotaram posições antagônicas quanto à responsabilização pelo conflito. O Reino Unido ele não é um país tradicionalmente que recebe imigrantes, mas a gente possui um bom aporte financeiro para contribuir com os países que recebem. Então a nossa participação expressiva foi nessa questão mesmo, de viabilizar financeiramente os processos de reinserção dos imigrantes nos países que acolhem eles. Rússia e Reino Unido estão de lados praticamente opostos quando a gente fala de geopolítica mundial. E as nossas questões batiam principalmente pelo fato deles estarem em uma guerra, financiarem a guerra da Síria, eles apoiam, o ditador sírio. Então eles financiam, de certa forma, esse movimento migratório, essa retirada forçada dos sírios. Então o nosso principal ponto não fazia sentido eles apoiarem toda essa transformação, quando na verdade eles estavam por trás do financiamento dessa guerra. Essa foi a nossa principal tensão. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou PNUMA, teve neste ano como tema as ameaças à biodiversidade oceânica.
Inicialmente, os países do programa declararam suas propostas de apoio e houve uma maioria absoluta que optou pela resolução, a qual propunha a redução de 50% na produção de plástico, sob pena de sanções econômicas aos países que não cumprissem o acordado. Os países, ao discutirem o uso de plástico, discordaram das taxas iniciais por inviabilidades financeiras por diversos motivos, e houve atritos sobre os meios de apoio a países subdesenvolvidos. É sempre muito importante ressaltar o multilateralismo e a cooperação no nosso comitê, visto que nós estamos em um programa internacional e que já existem bases jurídicas internacionais para as discussões que nós estamos fazendo. Então o Japão vai sempre reiterar a importância de respeitar esses tratados que já foram assinados e também considerar as novas atualizações para então nós escrevermos uma resolução apropriada para o nosso tema, para o nosso comitê, para a nossa atmosfera, então para que ela possa ser aprovada e o comitê obter sucesso. Algumas das principais emendas para essa resolução acatadas foram o apoio financeiro a países emergentes que cumprissem o acordo, a limitação e monitoramento da exportação de plástico cujos produtores não tenham infraestrutura para lidar com o descarte, o investimento em infraestrutura e tecnologia em países emergentes, com taxa variável entre 30% e 35%, baseando-se na participação do PIB do plástico, e o restante da porcentagem, até 50%, da produção inicial a ser substituída pela confecção de bioplásticos. Os países membros do Comitê de Segurança da ONU se reuniram para discutir questões geopolíticas com ênfase no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e Conflitos Civis. Dentre 3 casos prioritários, a maioria dos países meditaram sobre uma intervenção no Haiti para restabelecer a ordem democrática em meio aos conflitos no país. Dentre as propostas, os Estados Unidos pontuou que, além da assistência humanitária, é essencial um envolvimento político para que houvesse uma solução eficaz, ou seja, uma profunda mudança na estrutura do Haiti precisa ser realizada. A seguir, veja o comentário do representante do país sobre o caloroso debate. And I believe the importance of having a stable governance in Haiti and having a good sort of quality of life going on there is because it affects us, you know. We have over here a lot of immigrants from Haiti. We have in the U.S. a lot of immigrants from Haiti. It does create a lot of immigration. It does create some consequences to us. And this is why we need to have peace there, you know, because it impacts us due to the geographical proximity of Haiti to us. So I believe that among all the proposals, the U.S. really prioritizes not only our self-interest, but stability above all, you know, and quality of life and so on. Yeah. Em suma, a resolução foi acordo comum para o conflito no Haiti. Com o apoio da União Europeia para facilitar acordo entre as nações, o país contará com a ajuda de países desenvolvidos para se reerguer. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos discutiu, neste sábado, sobre a garantia de direitos humanos das pessoas atingidas por catástrofes naturais. Dentre as resoluções propostas, foi votada para ser debatida de número 2, a qual promove o desenvolvimento de projetos e políticas públicas que garantam o acesso das pessoas atingidas por catástrofes naturais a elementos básicos necessários para sua sobrevivência. Como fechamento para a discussão, a propostas com os pontos debatidos foi redigido pelo Brasil. Ficou acordado entre as delegações a adoção de medidas como a criação de um fundo com investimentos para a recuperação de países atingidos por catástrofes, a fortificação e remanejamento de forças-tarefas e programas sociais para a garantia de direitos humanos em áreas acometidas, compartilhamento de tecnologias preventivas contra terremotos, inundações e outras perturbações naturais, e reuniões trimestrais para o combate ao aquecimento global. Com o objetivo de garantir os direitos humanos para a população afetada por desastres naturais, nós, a delegação da Argentina, propomos como proposta a criação de sedes, que terão como objetivo garantir assistência à saúde, assistência psicológica, garantia de abrigo e reconstrução da moradia do local afetado para essa população, bem como a realocação deles no mercado de trabalho. Essas sedes terão como recurso o investimento de empresas privadas que terão benefícios fiscais em troca. Gostaria de citar também que é muito importante a cooperação de países mais desenvolvidos com a sua cooperação tecnológica para o desenvolvimento de um aplicativo onde pessoas podem pedir socorro ao Estado e a essas sedes. Essas sedes terão também uma maior vigilância para áreas mais periféricas em que não há acesso à internet nem a aparelhos celulares.
Na Organização Internacional do Trabalho, a OIT, foi discutido como acabar com o racismo no meio laboral. Inicialmente, os representantes de cada país debateram qual é a atual prioridade para controlar os avanços da discriminação racial no meio trabalhista. Com a escolha de investimentos monetários no combate ao racismo, os países concordaram a criação de um fundo internacional em que todos contribuíssem e que teria o valor destinado à criação de políticas públicas eficazes que combatessem o racismo no mercado do trabalho. O debate seguiu ao focar na quantidade doada por cada país, a que seria destinado o valor e a como o fundo seria fiscalizado. O Japão sugeriu que o valor doado por cada país fosse equivalente ao seu poder econômico, para que assim não houvesse endividamento por nenhuma nação, além de ajudar para que não ocorresse também desvio de dinheiro. A seguir, veja o que foi falado pela delegada da nação japonesa. É possível a gente fiscalizar isso com os países do G7, que são os 7 maiores países com potência econômica no comando disso, investindo mais, e os outros países, eles que não têm tanta potência econômica quanto os outros, investindo menos e criando multas para caso haja desvio dessas verbas. Para as especificidades da resolução, o México sugeriu que o valor do fundo destinado a cada país seja equivalente aos casos de racismo em sua nação. E a Nigéria reafirmou a importância de que parte do investimento vá para projetos de educação de base e inclusão no novo mundo trabalhista. Em relação à fiscalização dos investimentos, foi decidido que tal ação ocorreria por meio da UNODC, Secretaria da ONU. E assim, chegamos ao fim da cobertura do evento de hoje. Após várias horas de debates intensos, todos os comitês chegaram a resoluções sobre os temas discutidos, além de explorar estratégias para mitigar os impactos da crise. Agradecemos a sua companhia, desejamos um bom dia e até a próxima edição.